Imagine acordar amanhã e absolutamente nada, nem opiniões, nem problemas, nem imprevistos, nem críticas, ter poder sobre você. Imagine viver com uma mente tão forte que até o caos se curva diante de você. Parece impossível? Marco Aurélio fez exatamente isso, enquanto carregava o peso de um império inteiro nas costas. Você não tem um império, mas tem uma vida. E se você não aprender a governar a si mesmo, qualquer coisa, um comentário, uma crise, uma memória, vai governar você. Hoje, você vai aprender a pensar como ele. Não para parecer sábio, mas para se tornar inabalável. Se prepare, porque depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para suas manhãs, nem para seus pensamentos da mesma forma. Se você já se sentiu sobrecarregado, se alguma vez lutou para encontrar um minuto de silêncio, ou se simplesmente quer descobrir como uma sabedoria de mais de 2000 anos pode se tornar sua maior arma emocional no século XXI, então fique. Este vídeo pode ser um divisor de águas, pode ser o momento que faz sua mente virar a chave. Porque agora vamos mergulhar em estratégias estoicas que podem transformar não apenas sua rotina matinal, mas uma vida inteira, uma vida vivida com intenção, calma e verdadeira felicidade. Poucas pessoas se permitem mergulhar completamente numa reflexão como esta. Se você chegou até este ponto, é porque não é como a maioria. Você busca profundidade, clareza, sabedoria real. Isso já te coloca no caminho certo. O que vamos explorar agora pode soar sofisticado, mas na verdade é um conceito belamente simples, vindo do Japão e que pode transformar sua manhã, sua mente e seu destino. 1. Encontre seu Ikigai. Descubra o propósito que faz cada manhã valer a pena. Há um ponto invisível, onde o que você ama, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que pode lhe sustentar se encontram. Esse ponto não é apenas um ideal. Ele é o seu Ikigai, sua razão única para acordar todas as manhãs. Imagine abrir os olhos e sentir um impulso interno tão forte, tão claro que o botão de soneca simplesmente perde o sentido. Não porque sua vida ficou perfeita, mas porque você encontrou algo que dá sentido até aos dias difíceis. Marco Aurélio não falava apenas sobre suportar o peso da existência, ele acreditava profundamente que cada ser humano tem um papel a cumprir. Um dever interior que, quando honrado, transforma a vida em algo cheio de propósito, direção e dignidade. E é exatamente aí que o Ikigai encontra o estoicismo. Não se trata apenas de descobrir o que você ama. Isso é apenas uma parte do mapa. O verdadeiro poder surge quando você alinha, o que desperta sua paixão, aquilo em que você naturalmente se destaca. Quando esses elementos se encontram, você não vive mais por impulso, você vive por intenção. Mas como começar essa busca? Com honestidade brutal. Pergunte a si mesmo o que realmente me apaixona, em que áreas eu naturalmente floresço. Como posso contribuir com algo que faça diferença? Não se pressione por respostas imediatas. Propósito não é um enigma resolvido em um dia. É uma jornada silenciosa de autodescoberta. A cada tentativa, a cada experiência, a cada reflexão profunda, um pedaço do seu Ikigai se revela. E algo incrível acontece quando você começa a agir alinhado ao seu propósito. De repente, até as tarefas mais simples ganham significado. Conversas se tornam mais profundas. Seus relacionamentos florescem porque você está presente, vivo, desperto. A felicidade deixa de ser um evento raro e se torna um estado mais constante, não porque tudo está perfeito, mas porque você está alinhado com o que importa. Então, quando pensar no alarme do amanhã, pense também nisso. O que seria tão significativo, tão verdadeiro, tão seu, que faria você saltar da cama ansioso para começar o dia? E como Marco Aurélio nos ensinou,
O sentido da vida está em fazer o trabalho, diariamente com honra, disciplina e presença. Encontrar seu Ikigai não é apenas uma jornada pessoal. É o ato de reconhecer seu papel no grande tecido da humanidade, de contribuir com seu fio único para essa obra que está sempre em construção. Os estoicos acreditavam que nossas ações não devem ser jogadas ao vento, mas guiadas por uma bússola interior. E essa bússola, quando bem ajustada, aponta direto para o seu Ikigai. 2. Prepare-se na noite anterior. Nenhuma manhã começa de manhã. Toda manhã começa na noite anterior. Marco Aurélio escrevia todos os dias antes de dormir, não para registrar conquistas, mas para ajustar a mente, organizar pensamentos, purificar intenções e preparar o espírito para o dia seguinte. Era seu ritual secreto, silencioso, disciplinado. Os estoicos sabiam de algo que o mundo moderno tenta ignorar. Você não colhe frutos de uma semente que não plantou. A forma como você encerra o dia determina a força com que você começa o próximo. A noite é sua oportunidade de limpar o excesso, ajustar sua direção interna, reduzir o caos mental. Mas como essa preparação realmente acontece? Ela começa com pequenas renúncias e escolhas conscientes. Renuncie ao excesso de estímulos. Renuncie ao descontrole. Renuncie ao improviso. Escolha suas roupas. Defina seu treino. Decida sua primeira tarefa. Não acorde para começar a pensar. Acorde para executar. Os estoicos chamavam isso de praemeditatio. Antecipar o dia, sua rotina, seus desafios e mentalmente se preparar para enfrentá-los. Isso não é ansiedade. Isso é estratégia. Enquanto muitos dormem como se a vida fosse aleatória, o estoico dorme como alguém que já moldou o amanhã antes mesmo de pisar nele. Imagine a diferença. Uma pessoa acorda perdida, reagindo ao mundo. A outra acorda com clareza, porque já decidiu na noite anterior como o dia começaria. A primeira é puxada pela vida. A segunda guia a vida. A noite também é o momento de praticar uma das virtudes mais esquecidas do estoicismo, a revisão diária. Pergunte-se antes de fechar os olhos: onde hoje eu agi contra meus próprios valores? Onde hoje eu fui forte? Onde posso melhorar amanhã apenas 1%? A mente que revisa é a mente que evolui. A mente que ignora é a mente que repete. E então algo sutil, quase mágico começa a acontecer. Você acorda mais leve. Você acorda mais lúcido. A preparação noturna não é apenas um hábito. É uma forma de respeito por si mesmo. Uma forma de honrar seu propósito. Uma forma de caminhar lado a lado com os ensinamentos de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Os dias mais poderosos da sua vida começarão assim, não quando você acordar melhor, mas quando você se preparar melhor. 3. Evite distrações matinais. Abrace a serenidade. Marco Aurélio escreveu certa vez que a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. E é justamente nas primeiras horas do dia que essa tintura é mais forte. Logo, ao despertar, sua mente está pura, silenciosa, vulnerável, como um campo fértil pronto para receber as primeiras sementes. Mas muitos escolhem plantar caos. O que fazemos? Alcançamos o celular, abrimos notificações, mensagens, problemas que não são nossos, opiniões que não pedimos, permitimos que o mundo invada nossa mente antes mesmo de nós mesmos. E é aqui que o estoicismo nos chama de volta ao essencial. Nos convoca a recuperar aquilo que sempre foi nosso, o direito à própria consciência. Imagine começar o dia como um imperador, não como um soldado reagindo a ordens externas. Evitar distrações matinais não é disciplina, é respeito. Respeito a si mesmo, respeito ao seu tempo, respeito à sua sanidade. Porque cada vez que você desperta e entrega sua atenção ao barulho lá fora, você está abrindo mão de algo sagrado, o poder de decidir como quer começar a sua vida naquele dia.
Os estoicos acreditavam que a primeira batalha do dia sempre acontece dentro da mente. E aqui vai um princípio simples, mas profundamente transformador. Nos primeiros 30 minutos do dia, não consuma nada que não venha de dentro. Nada de redes sociais, nada de notícias, nada de conversas inúteis. Em vez disso, ofereça a si mesmo silêncio. Sim, o silêncio, esse bem tão raro, tão esquecido, mas que é capaz de reorganizar sua alma em poucos minutos. Use esses primeiros instantes para ancorar-se. Respire profundamente e observe seu corpo acordando. Perceba seus pensamentos antes que o mundo os molde. Conecte-se a algo maior, mesmo que esse algo seja apenas sua própria intenção para o dia. Sinta-se vivo, presente, consciente. Esses minutos de serenidade tornam você impenetrável. Eles constroem um escudo emocional. Eles transformam o resto do seu dia de dentro para fora. Os estoicos não buscavam um mundo menos caótico. Eles buscavam mentes mais fortes, mais calmas, mais centradas. E tudo isso começa com um simples ato de coragem. Escolher não se distrair. 4. A presença estoica, o antídoto contra a ansiedade e a era da distração. Vivemos em um mundo onde a mente raramente está onde os pés estão. Estamos jantando e pensando no trabalho. Estamos no trabalho e pensando no futuro. Estamos no futuro e pensando no passado. E assim, não vivemos em lugar nenhum. Marco Aurélio, porém, escreveu uma das frases mais poderosas da filosofia humana. Concentre-se no que está diante de você, como se fosse a única tarefa do mundo. Esse é o coração da presença estoica, a habilidade de estar totalmente, profundamente, intensamente daqui, sem correr, sem se antecipar, sem reviver dores que já morreram ou medos que ainda não nasceram. Porque para os estoicos, a ansiedade é um vazamento de energia no tempo errado. Você sofre não pelo que está acontecendo, mas pelo que imagina que pode acontecer. Você não está no problema. Você está na expectativa do problema. E expectativa é um monstro que se alimenta da sua paz. A presença, por outro lado, é a espada que o mata. A prática estoica da presença. Os estoicos praticavam presença como soldados treinam combate, diariamente, conscientemente, inabalavelmente. Como? 1. Atenção absoluta à tarefa atual. Se está lendo, leia. Se está treinando, treine. Não misture mundos. Não polua a mente com múltiplos focos. Não permita que o momento invada o território do outro. A verdadeira força está na simplicidade do foco. Elimine o ruído antes que ele elimine você. O estoico moderno precisa filtrar sua própria mente como um guerreiro filtra suas armas. Menos notificações, menos comparação, menos excesso mental, porque cada distração tem um custo, a sua vida. Tudo o que rouba sua atenção, rouba sua energia. Tudo o que rouba sua energia, rouba seu propósito. Tudo o que rouba seu propósito, rouba quem você poderia ser. Por isso, presença não é luxo, é disciplina. 5. Relaxe. Cultive a autocompaixão. Os estoicos nunca confundiram força com brutalidade contra si mesmo. Pelo contrário, eles sabiam que a verdadeira força nasce da calma, e a verdadeira calma nasce da gentileza que dedicamos à própria alma. Sêneca dizia: um homem não pode ser sábio se não estiver em paz consigo mesmo. E essa paz não vem quando você se cobra até quebrar. Ela surge quando você se permite respirar. Vivemos em um mundo que exige que sejamos máquinas, produtivos, perfeitos, incansáveis. Mas você não é uma máquina. Você é um ser humano carregando batalhas invisíveis que o mundo não vê. E é aqui que a autocompaixão se torna revolucionária. Relaxar não é sinal de fraqueza, é sinal de autocontrole. É a sabedoria de quem sabe que recuperar energia é tão importante quanto gastá-la. Autocompaixão é olhar para si e dizer:
Eu estou tentando, eu estou aprendendo e eu mereço um momento de descanso. Ela é o oposto da culpa silenciosa. É o antídoto contra a vergonha. É a cura para o perfeccionismo que paralisa tanta gente. Imagine começar sua manhã com um simples gesto, colocar a mão sobre o peito e sentir seu próprio coração batendo, lembrando-se de que você está vivo, perdendo e vencendo, errando e crescendo. Esse é o momento em que você reconhece algo essencial. Você não precisa ser perfeito para merecer paz. Autocompaixão significa aceitar que você não controla tudo, perdoar as pequenas falhas, tratar sua mente como trataria alguém que ama. Quando você relaxa pela manhã, você cria espaço. Espaço para clareza, para propósito, para força emocional, para sabedoria. Os estoicos não buscavam rigidez. Eles buscavam alinhamento, um estado em que o corpo, a mente e o espírito caminham juntos. E esse alinhamento nasce quando você se dá permissão para ser humano. Então lembre-se, se você quer ser forte, comece sendo gentil consigo mesmo. Se você quer conquistar o mundo exterior, primeiro conquiste a paz interior. Relaxe, respire e cultive autocompaixão. Esse é o solo onde toda grande transformação começa. 6. Pequenos atos de disciplina, construindo uma vida virtuosa. Os maiores feitos humanos nunca nasceram de grandes explosões de motivação. Eles nasceram de pequenos atos de disciplina, silenciosos, discretos, quase invisíveis. A verdadeira força não aparece quando você faz algo grandioso uma vez, mas quando você faz o essencial todos os dias. Epicteto dizia: nenhum grande ato é criado de repente. E essa é a essência da disciplina estoica. Não é perfeição, não é intensidade, é constância. Imagine uma gota d'água caindo sobre uma pedra. Isoladamente, ela parece insignificante, mas repetida dia após dia, ela modifica o impossível. Assim somos nós. Nosso caráter é esculpido pelas pequenas decisões que ninguém vê. Acordar quando você prometeu. Arrumar a cama mesmo quando ninguém vai ver. Evitar aquele pensamento destrutivo antes que ele domine o dia. Beber água. Manter o foco durante 5 minutos a mais. Dizer não quando o mundo tenta puxar você para longe de quem deseja ser. Esses pequenos gestos constroem algo extraordinário. A virtude. E virtude, para os estoicos, não era um conceito abstrato. Era a base de toda a vida boa. Era o músculo invisível que sustentava decisões, emoções, escolhas e destinos. A disciplina diária é o que transforma bons pensamentos em bons hábitos e bons hábitos em uma vida que você pode admirar. E o mais poderoso: você não precisa mudar tudo. Apenas um ato disciplinado por dia já começa a reorganizar sua mente. Já envia uma mensagem silenciosa para si mesmo: eu posso confiar em mim. E essa é a verdadeira liberdade, porque a disciplina não é uma punição, é um gesto de amor próprio, é a tomada de posse da sua vida, é a declaração de que você não será empurrado pelo caos, mas guiado pela sua própria vontade. Toda vez que você cumpre uma pequena disciplina, algo dentro de você fica mais forte. Seu caráter se firma, sua mente se acalma, seu propósito fica mais claro. E quando você olha para trás, depois de algum tempo, percebe: não foi um grande momento que transformou você. Foram as pequenas escolhas que você cultivou em silêncio. Assim se constrói uma vida virtuosa, um ato de cada vez. 7. Parceiros de responsabilização, compartilhando a jornada. Os estoicos sempre lembravam: ninguém cresce sozinho. Mesmo Marco Aurélio, imperador do maior império do mundo, tinha seus mentores, seus generais confiáveis, seus conselheiros de caráter inabalável. Ele sabia que a força de um homem não é medida pela sua independência absoluta, mas pela sabedoria de caminhar com aqueles que o elevam. Epicteto dizia:
Mostre-me seus amigos e eu lhe direi seu futuro. Porque a verdade é simples e poderosa. A vida não foi feita para ser vivida isoladamente. Você precisa de pessoas que puxem você para cima, que lembrem quem você quer ser, que o mantenham fiel ao caminho quando sua mente quiser desviar. Um parceiro de responsabilização não é alguém que cobra perfeição. É alguém que lembra você do seu propósito quando você se esquece. É alguém que pergunta calmamente: você fez o que prometeu a si mesmo? E essa pergunta, tão simples, carrega uma força transformadora. Imagine alguém que caminha ao seu lado, que celebra suas pequenas vitórias, que o ajuda a ver quando você está sabotando sua própria jornada. Alguém que o escuta sem julgamento, mas fala a verdade mesmo quando dói. Esse tipo de presença é rara e preciosa. Os estoicos chamariam isso de amizade virtuosa. Uma amizade que não gira em torno de distrações, excessos ou fuga, mas de crescimento, clareza, coragem e integridade. Quando você compartilha sua jornada com alguém assim, algo muda dentro de você. Você fica mais comprometido com sua palavra, você se torna mais honesto sobre seus hábitos. Você desenvolve humildade para reconhecer quedas e força para continuar. Esse parceiro não faz o trabalho por você, mas ilumina o caminho quando você esquece onde está pisando. E lembre-se, responsabilização não é fraqueza, é maturidade, é admitir: eu sou humano e preciso de aliados. Assim como os generais romanos marchavam juntos e os filósofos debatiam lado a lado, nós também crescemos mais rápido quando caminhamos em dupla ou em grupo. Encontre alguém que não permita que você viva abaixo do seu potencial e seja para essa pessoa o mesmo pilar. Porque no fim, o caminho da disciplina, da virtude e da paz interior fica mais leve quando dividido. E é exatamente assim que grandes transformações acontecem. Não apenas dentro de você, mas entre você e aqueles que caminham ao seu lado. 8. Memento mori. Lembrar o valor de cada dia. Os estoicos repetiam uma frase que muitos temem, mas poucos compreendem. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer, não como uma ameaça, não como um pensamento mórbido, mas como um chamado urgente para viver. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para o mundo. Você pode deixar a vida a qualquer momento. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Essas palavras não eram poesia. Era um lembrete brutal de que cada dia importa e que desperdiçar a vida é o único erro imperdoável. O problema do mundo moderno não é a falta de tempo, é a ilusão de que o tempo é infinito. Vivemos como se tivéssemos milhares de manhãs, milhares de chances, milhares de recomeços, mas não temos. E é justamente isso que torna cada gesto seu tão valioso. Quando você abraça o memento mori, algo muda radicalmente dentro de você. Você para de adiar conversas importantes. Para de guardar sonhos para depois. Para de viver em piloto automático. Para de tolerar o que destrói sua paz. Você começa a ver que cada amanhecer é um privilégio. Cada café da manhã é um momento único. Os estoicos não falavam da morte para assustar, mas para despertar, porque quando você lembra que é mortal, você finalmente começa a viver como o imortal não vive, com intensidade, gratidão e propósito. Memento mori não é sobre temer o fim, é sobre honrar o presente, é sobre perguntar todos os dias: se hoje fosse meu último dia, eu viveria assim? E não para se atormentar, mas para alinhar sua vida com o que realmente importa. Você começa a abandonar o supérfluo, as discussões vazias, as pessoas tóxicas, os hábitos que te corroem, os medos que te paralisam. Porque diante da morte, só o essencial sobrevive, e você aprende a enxergar o essencial com clareza absoluta. Ao carregar esse princípio dentro de si, suas escolhas mudam. Sua atitude muda, seu silêncio muda,
Sua presença muda. Você passa a acordar com reverência, a agir com intenção, a amar com coragem, a viver com profundidade. 9. Pratique a visualização negativa, preparando-se para desafios. Os estoicos tinham um hábito poderoso, quase incompreensível para o mundo moderno. Visualizar o pior, para viver o melhor. Eles chamavam isso de premeditatio malorum, a premeditação do mal, não para atrair tragédias, não para criar pessimismo, mas para se libertar do medo. Porque o que paralisa não é o problema em si, mas o pânico de não saber lidar com ele. Marco Aurélio imaginava perder o que tinha, Sêneca imaginava perder sua riqueza, Epicteto imaginava perder sua liberdade. E por quê? Porque quando você imagina o pior com clareza, o real deixa de te intimidar. A visualização negativa treina sua mente para permanecer calma no inesperado, agir com clareza no caos, não se surpreender com dificuldades. Esse é o poder. O mundo moderno, ao contrário, ensina você a evitar qualquer pensamento desconfortável, a fugir da dor mental como se fosse uma ameaça mortal. Mas esse hábito, embora confortável, te enfraquece. Os estoicos faziam o oposto. Eles encaravam mentalmente o que temiam até que deixasse de ter poder sobre eles. Quando você pensa, e se eu perder meu emprego? E se o relacionamento acabar? Seu cérebro não entra em desespero, ele entra em preparação. Ele começa a pensar, como eu reagiria? O que posso fazer hoje para estar mais forte amanhã? Então, a ansiedade diminui, o medo encolhe, a mente se arma. É assim que nasce a verdadeira fortaleza emocional. A visualização negativa não é desistência, é treino. A visualização negativa é a arte de viver com coragem, de se preparar antes da tempestade, de cultivar uma mente que permanece firme diante do inesperado. É o escudo invisível dos estoicos. 10. Termine com gratidão. No fim do dia, quando tudo fica silencioso, quando o movimento da vida desacelera, quando finalmente estamos a sós com nossos próprios pensamentos, é nesse momento que nasce a prática mais poderosa de todas, a gratidão. Não a gratidão superficial, das frases prontas, mas a gratidão estoica, aquela que nasce da consciência profunda de que nada é garantido, de que tudo é passageiro, de que cada detalhe da vida é um presente emprestado. Marco Aurélio escrevia todas as noites, revisitava seu dia como um general revisa uma batalha. Não para julgar, mas para aprender. Não para se culpar, mas para evoluir. E no meio dessa reflexão honesta, sempre havia espaço para gratidão. Os estoicos sabiam, a mente que é grata não é facilmente destruída. A alma que reconhece as dádivas não se sente pobre. O coração que agradece encontra paz, mesmo em tempos difíceis. Gratidão é força espiritual, é clareza emocional, é medicina para a mente cansada. Terminar o dia com gratidão muda tudo. Você dorme em paz. A ansiedade diminui. A mente se solta do caos. O corpo relaxa. A alma respira. E mais do que isso, você começa a perceber o valor das coisas antes que elas se vão. Os estoicos entendiam. A vida não é medida pela ausência de problemas, mas pela capacidade de reconhecer o bem, mesmo cercado por dificuldades. E quando você termina o dia com gratidão, você envia uma mensagem silenciosa para o universo e para si mesmo. Hoje eu vivi, hoje eu aprendi, hoje eu cresci e por isso eu agradeço. Amanhã, quando o sol nascer, você estará mais leve, mais forte, mais presente, pronto para recomeçar, com propósito, disciplina e serenidade. A gratidão fecha o dia como um guardião da alma e abre o próximo como um convite para viver melhor. E agora que chegamos ao fim desta jornada, respire fundo.
Você acabou de atravessar princípios que moldaram imperadores, guiaram filósofos e sustentaram homens e mulheres que se recusaram a ser destruídos pelo mundo. Mas lembre-se de uma verdade essencial: nada muda se você não mudar. Você pode assistir a 1000 vídeos, ler 100 livros, seguir dezenas de mestres, mas no final, tudo se resume a um momento. Um único momento. A escolha que você faz quando ninguém está olhando. A escolha de levantar. A escolha de tentar de novo. Marco Aurélio escreveu: pare de esperar pelo amanhã, comece a ser hoje. Então, a partir deste instante, não apenas leve essas ideias com você, aplique-as, transforme-as em ação, em rotina, em carne, em vida, porque o estoicismo não foi criado para ser estudado, foi criado para ser vivido. Se este vídeo te tocou, te despertou ou te fortaleceu, eu te peço, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Não por números, mas porque você pode ser a razão pela qual outra pessoa encontre força para continuar. Agora vá e viva de forma que até seus pensamentos honrem a pessoa que você está se tornando.